Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Queridos, a nossa live hoje é sobre o dever de congregar. Devo ou não congregar? É necessário estar na igreja, congregando, buscando a Deus? Vamos à luz da Bíblia. E nesse momento eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Hoje nós vamos ter um estudo da palavra para que teologicamente você cresça, como o Senhor Jesus disse, na graça e no conhecimento. Porque não adianta nada, se você não tem conhecimento bíblico, se você não tem conhecimento apologético, você está perdendo muito tempo. Tempo espiritual, tempo de convivência com Deus. Então vamos para a palavra. Vamos ver quem está certo e quem está errado, amém? E é importante que você medite na palavra para que você cresça. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de congregar como é costume e hábito de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vemos que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Então, aqui nós vemos o autor aos Hebreus levando uma palavra para o povo daquela época e dizendo assim: não deixe de congregar, permaneça na igreja, não faça como alguns que abandonaram a sua fé, que se apostataram da sua fé, que abandonaram a palavra, que se entorpeceram de forma gananciosa, se afastando de Cristo, apartando-se do Evangelho, apartando de princípios neotestamentários e transpassaram a si mesmo com muitas dores, como o próprio apóstolo Paulo diz, que teve pessoas que sofreram tanto por estarem fora do corpo de Cristo. Então é importante a gente entender que Hebreus 10, 25 diz: não deixamos de congregar como é costume ou hábito de alguns, mas encorajemos uns aos outros, e ainda mais agora que vemos o dia se aproxima. Amém? Então é de suma importância que você venha congregar, que você esteja alinhado no corpo de Cristo. É importante também salientar que Jesus, ele deixou claro que nós somos o corpo de Cristo. Eu sozinho não sou o corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo, se eu estiver unido no corpo. Se eu estiver fora do corpo, eu sou um membro amputado. Um membro cortado, o que acontece com ele? Ele morre. Se eu cortar esse dedo aqui, ele se separou do corpo. O que vai acontecer com ele? Vai apodrecer, porque ele não está mais ligado no corpo. Se eu cortar esse braço aqui, deixar ele ali por meia hora, por mais que o médico tente enxertar, a depender das situações, vai haver necrose. E essa necrose vai fazer com que esse corpo morra, que esse braço morra e ele não possa mais ser enxertado. É por isso que quando você está fora da igreja, você se sente fraco, você se sente abatido, você se sente incapacitado de expulsar um demônio, de curar um enfermo, de ser profeta, de ser bênção, de exercer seu ministério em Cristo Jesus, porque você tem que estar no corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? A igreja. A igreja somos nós, não. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, Paulo disse assim, que um é cabeça, o outro é olho, o outro é boca, o outro é ouvido. Amém, queridos? Quando começa a suar assim, é só a misericórdia de Deus. Então, o corpo de Cristo. Então, cada um tem sua função no corpo. Deus abençoe a diaconisa Edilene. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Então, o corpo de Cristo é feito de vários membros. Um é pé, outro é braço. Nenhum é igual ao outro. E quando nós estamos fora do corpo, deixamos de ser membro. E deixando de ser membro, deixamos de ser igreja. Então, para você ser igreja, você precisa estar inserido no corpo salvífico do Senhor Jesus. A Bíblia fala aqui em Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde tiver 2 ou 3 se reúnem em meu nome, lá estou no meio deles. Então,
2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ele está no meio deles. Agora vamos para 1 Coríntios capítulo 14, 26. Quer dizer, um só não resolve. Ah, mas eu vou me reunir em casa. Mas ali não é a igreja, ali não é o corpo eclesiástico. O corpo eclesiástico é dotado de quê? Pastores, bispos, apóstolos, obreiros, diáconos, membros. Não tem um corpo de Cristo na sua casa. Então você precisa estar na igreja. Deus abençoe a nossa irmã Patrícia dos Anjos, futura obreira. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, não cessamos de orar por você. Que Deus continue te honrando poderosamente. Você está todo dia sendo coberta por nossas orações. Amém? Todos vocês. Queridos, então aqui é muito importante. Aqui, ó, 1 Coríntios 14, 26 vai refletir o que eu estou falando. Que servem, pois, irmãos? Que servem, pois, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem salmo, tem doutrina, tem língua, tem revelação, tem interpretação. Que tudo seja feito para a edificação de quem? Da igreja. Então a igreja é o corpo de Cristo. Eu não sou a igreja, eu sou membro da igreja. E eu sozinho não sou igreja, eu sou membro da igreja. Para eu ser igreja, eu tenho que estar no meio de todos os irmãos. Todo aquele corpo eclesiástico, membro, obreiro, diácono, é que vai formar o corpo da igreja, que é o corpo de Cristo. Amém? Então, vai ter profecia, vai ter revelação, vai ter doutrina, vai ter exortação, vai ter interpretação, enfim. 1 Coríntios 14, 26. Você pode deixar claro aí, ó, e anotar. É muito importante que você tenha isso na mão para que você entenda que estar fora do corpo de Cristo é apostasia espiritual. O que é apostasia? É abandono da fé. Todo aquele que abandona a sua fé é apostata. E o que é um apostata? É uma pessoa que abandonou a fé e está vivendo em apostasia. A Bíblia fala em Timóteo capítulo 4, versículo 1, depois você abre, diz assim: o Espírito expressamente diz, o Espírito de Deus expressamente diz, que nos últimos dias se apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Essas pessoas são tão ridículas espiritualmente falando, que elas não acreditam nem no diabo. Imagine, Jesus foi tentado pelo diabo. Adão e Eva foram tentados. Eva foi tentada pelo diabo e cedeu à tentação e perdeu o jardim. O Senhor Jesus também foi tentado, não uma vez, mas várias, por Satanás no deserto. E o diabo tentou usar até a própria palavra de Deus para fazer com que Jesus se suicidasse. Lance daí embaixo, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Você vê que ele cita o Salmo 91 e faz com que o Senhor Jesus pede para o Senhor Jesus pular do precipício. O Senhor Jesus disse: não tentarás, está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a gente vê que se a pessoa não acredita que o diabo existe, é uma apostata, estaria chamando Deus de mentiroso. Porque o diabo é que levou uma terça parte dos anjos para a situação que está de anjos caídos, impossibilitados de entrar no céu. Então, de entrar, de ter salvação. Amém? Porque a Bíblia diz que o diabo ele também nos acusa perante Deus. Então, é importante que você entenda que o apostata, aquele que se apostatou da fé, ele ouve e propaga a doutrina de demônios. Ele vive debaixo de tutela de espírito enganador. E a missão dele é a mesma missão da serpente. Ele é o veículo da serpente. O diabo entrou na serpente para enganar Eva. E o atribulado, aquele que está afastado da palavra, ele é veículo de Satanás. Ele é como a serpente. Ele se deixa possuir pelo diabo para que o diabo faça da vida dele um instrumento de derrota. Então é importante que você entenda essas questões e se aprofunde nisso para que você cresça na graça e no conhecimento. Salmo 22, 22 diz assim: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, no meio da congregação eu
vos louvarei. Então, eu te louvarei. Então, é importante congregação. Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa da irmã Maria, vamos à casa do João, vamos na casa de fulano, não, vamos na casa do Senhor. Então é importante nós termos essa visão, essa sinopse bíblica, para que a gente possa crescer inefavelmente na graça de Deus. Efésios 2, versículo 19 a 22, diz assim, portanto, nós não sois mais estrangeiro ou estrangeira, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Edificamos sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo a principal pedra angular o próprio Jesus Cristo, no qual todo o edifício, bem coordenado, cresce para ser um templo santo no Senhor, em quem também vós sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, o corpo de Cristo, o corpo eclesiástico, é templo de Deus. A pessoa saiu do corpo eclesiástico, saiu do corpo de Cristo. O próprio Jesus disse assim, aquele que lança a mão no arado, e olha para trás, não é apto para entrar no reino de Deus. Não é apto, você não pode, digamos, a pessoa é obreiro, é diácono, é presbítero, ele não pode olhar para trás. Se ele olhar, ele já não é mais apto para entrar. Por quê? Ele está olhando para trás. Ele está olhando para onde Deus tirou ele. E aí ele vai, e aí muitas das vezes não tem força mais para voltar. É por isso que é importante você estar apto. A Bíblia diz que o obreiro aprovado maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Você não pode ter nada, mácula nenhuma, porque o Espírito de Deus ele vai lhe aperfeiçoar em graça, em poder. Não é que, apóstolo, mas se eu pecar, se eu transgredir, Deus vai perdoar, Deus vai santificar, Deus vai te levantar. A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes. 7 vezes Deus o levantará. Mas nós estamos falando, não é de uma queda, é de um olhar para trás. Não devemos olhar para trás. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás não está sendo apto para entrar no reino de Deus. E é importante que você assimile a palavra. Amém? Assimile a palavra. Quem estava salvo no Antigo Testamento? Os que entraram na arca ou os que ficaram fora? Essa é a pergunta que eu faço. Quem estava fora morreu no dilúvio. Mas quem entrou, acreditou na pregação de Noé, foi salvo. Porque quando quem fechou a porta foi Deus. Deus fechou a porta e disse a Noé, essa porta só quem abre sou eu. Está fechada. E vai ser 40 dias e 40 noites de chuva, sem parar, sem misericórdia, chuva, 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 até que toda alma e todo sopro de vida desapareça. E foi assim que aconteceu. Então, Noé e sua família foi salvo. Os animais foram mais inteligentes do que os homens. É por isso que em Apocalipse diz assim, e ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os parricidas, os que cometem iniquidade. Então, você quer estar de fora? Porque quem vai estar de fora é que vai ser condenado. Mas quem estiver dentro da igreja, quem estiver na presença de Deus, vai ter seu selo de salvação garantido. A própria Apocalipse, ficarão de fora os feiticeiros, os afeminados. Você quer ficar ainda? Digamos que esteja uma pessoa na feitiçaria, esteja me assistindo. Saia da feitiçaria. Busque sua salvação. Tá na idolatria? Largue a idolatria. Tá fazendo coisa, tá matando, tá roubando, tá destruindo. Pare de fazer e venha para a igreja, venha para a presença de Deus. Porque vai ficar de fora aqueles que não querem Deus, que não querem realmente o compromisso com o Senhor, que não querem realmente ter uma vida nova. O próprio Senhor Jesus disse, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você quer o novo continuar no passado? Num passado de sofrimento, de lamúria, de fracasso, de vitupério, de vergonha. Então o Espírito Santo de Deus hoje está lhe convocando.
venha congregar. Hebreus 10, 25. Não deixai a vossa congregação, como é costume de alguns. Apóstolo, eu não tenho como congregar todos os dias. Amém. Pelo menos domingo. Pelo menos 2 vezes na semana, uma quarta, uma quinta e um domingo. Entendeu? É importante, no mínimo, 2 vezes na semana. Você tá na igreja. Se não puder, 2, pelo menos uma. Amém? Porque é importante você estar na presença de Deus. Jesus estava no templo todos os dias. A Bíblia diz que os apóstolos receberam o Espírito Santo, foi aonde? No alpendre de Salomão. Ninguém recebeu na sua casa, não. Poderiam orar dentro de casa? Poderia. Poderia fazer a vigília do Pentecoste dentro de casa. Eu oro aqui, você ora lá e a gente recebe. Não foi assim. Para eles receberem o Espírito Santo, eles tiveram que ser constituídos como igreja. Foram em torno de 500 pessoas, só ficaram 120. Os que foram embora não recebeu. Mas 120 pessoas perseveraram no dia de Pentecoste, que é 50 dias depois da Páscoa. Então eles ficaram no alpendre de Salomão. 500 pessoas. E foram saindo até que ficou 120. E quando chegou o número de 120, o Espírito de Deus desceu e derramou os dons espirituais sobre as 120 pessoas. Então, a primeira vinda do Espírito Santo para batizar o homem, teve que o homem estar constituído como igreja. Não estava ninguém fora do corpo. Quem ficou fora não recebeu. Só ficou com o Espírito Santo. Só recebeu o Espírito Santo quem estava dentro. Então você precisa estar dentro da igreja. Você precisa estar na palavra. Você precisa estar forte para vencer o mundo. Você precisa estar cheio da palavra de Deus para vencer Satanás. Porque é a luz que vence as trevas. Não é as trevas que vence a luz. Você tem que ser luz. Amém? Você tem que ser luz. Então a palavra aqui é muito singular e muito clara, tanto no nível neotestamentário, bíblico, antropológico, cristocêntrico, apologético. A palavra está sendo muito clara e eu espero que você hoje possa desfrutar da fé. Amém? Sem a igreja não tem casamento, não tem batismo, não tem santa ceia. A pessoa está fora da igreja, tomar ceia como? Ah, mas eu vou lá numa igreja que esteja dando e vou de penetra e tomo. Está em desobediência. Quem não é ovelha, quem não tem pastor não é ovelha. Está sendo bode, está debaixo de maldição e rebeldia. Você tem que ter um pastor. A Bíblia diz o quê? Que o pastor dará conta das ovelhas. Como é que um pastor vai dar conta de uma ovelha que não está no aprisco? Está fora. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, vendo aquelas ovelhas, tinha 99. Tinha 100 ovelhas caminhando com o Senhor Jesus. Essa palavra é muito profunda. Começa a compartilhar aí. 100 ovelhas. E aí, de repente, o Senhor Jesus começa a contar. Que o Senhor Jesus gosta de contar. Ele contou e disse: ei, rapaz, só tem 99. 99. A Bíblia diz que o Senhor Jesus deixou as 99 no aprisco, em lugar seguro, dentro da igreja. E foi buscar a que estava fora do aprisco. Encontrou ela presa num buraco, com a perna quebrada. Ele disse: não tem como ela andar, então eu vou colocar ela aqui nas costas. Segundo o próprio Senhor Jesus, ele trouxe essa ovelha para o aprisco, cuidou dela. O que é o Senhor Jesus indo atrás da ovelha perdida que caiu no buraco? Que caiu, que se afastou do rebanho, que se afastou da palavra, que se afastou do pastor, que se afastou da igreja, que se afastou do aprisco. Que o aprisco representa a igreja, é tipológico. O pastor é Jesus, representa o Senhor Jesus como líder. E o povo representa o corpo da igreja, o corpo eclesiástico. Então o Senhor Jesus colocou o corpo dele ali, ó, o povo dele no aprisco, que é a igreja. E disse: agora eu vou buscar a ovelha perdida. Quem é que vai buscar hoje? É o evangelista, é o obreiro,
principalmente o obreiro intercessor. Amém? O diácono, o presbítero, até o apóstolo vai, a pastora vai, o pastor vai. Todo mundo vai. E vai em busca da ovelha que caiu no buraco e está perdida. E quando a encontra, ele sabe que ela não aguenta andar até a igreja. Sabe que ela não aguenta andar mais com as pernas dela. Ele pega e coloca essa ovelha nas costas e diz assim: bora, eu lhe levo. É por isso que é muito difícil trazer uma pessoa desviada. O apóstolo Tiago diz que aquele que ganha um desviado, multidões de pecados são perdoados. E festa no céu é feita. Então eu acredito que você que está desviado aí, cheio de conversa de Adão, a mulher que tu me deste, fulano, ciclano me fez cair, Adão falou, a mulher que tu me deste me fez pecar, nem Deus presta para você, todo mundo é culpado menos você, você é o certo e todo mundo é errado. Essa situação é tão difícil que só você mesmo pode se ajudar a aceitar que o Senhor Jesus carregue você agora nos ombros e leve você de volta para o aprisco. Você precisa aceitar isso. Você precisa querer isso. Você precisa inclinar o seu coração para isso, para que você possa ter sucesso em todos os aspectos da sua vida. E eu tenho certeza que essa questão é singular. Depende de você. Jesus disse: eu estou à porta batendo. Eu bato de manhã, de tarde, de noite. Se você abrir a porta, eu entro. E eu vou ceiar com você e você vai ceiar comigo. Essa ceia não é aqui, essa ceia é no céu. Abra a porta do seu coração. A Bíblia diz assim, é Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Ele fala com a igreja de Filadélfia. Eu sei as tuas obras, e eis que pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tendo pouca força, sei que você não é o crente Superman, como Jesus disse, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Você está aí, ó, não negou o nome ainda. Não adora ídolos, não adora imagem, diz que está congregando em casa, mas não existe congregar em casa. Se congrega dentro de igreja, irmão. Ah, mas o culto no lar é uma coisa, não é igreja. Ah, a sua casa tem relação sexual com sua esposa, tem palavrão às vezes, tem coisas que não agradam a Deus. Você já viu um lugar desse ser igreja? Não tem como ser. Na sua casa você botaria um traficante, um maconheiro, um estuprador, um assassino, um parricida, um psicopata, um bipolar, um esquizofrênico, uma pessoa com centenas de demônios na cabeça, uma pessoa perversa, uma pessoa desumana, você colocaria na sua casa? Não colocaria, então não é igreja. As portas da igreja estão abertas para salvar e ela foi constituída por Cristo. Cristo foi ao templo, levou a palavra, vivia entre os doutores da lei, pregava o evangelho. A Bíblia diz que Jesus estava no templo todos os dias. E teve um dia que ele chegou lá no templo e viu as pessoas querendo transformar o templo em uma loja. Ele pegou e saiu batendo em todo mundo e disse: a casa de meu pai é casa de oração, saiam daqui. Porque tinham pessoas que queriam vender pombo na porta do templo, E ele disse: não, saiam daqui, aqui é casa de oração, aqui é tabernáculo da fé, aqui é o lugar, aqui é a minha casa, a casa do meu pai. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, eis que vou preparar lugar. Então, é importante você estar na casa de Deus. E habitarei na casa do Senhor, Salmo 23, para sempre. Amém? A casa do Senhor.
Eu preciso ir à casa do Senhor. Eu preciso ter koinonia, como diz no grego, koinonia. Repita, grave, anote, koinonia. Comunhão. E essa comunhão eu não tenho sozinho, eu tenho que estar com Deus, com meus irmãos, com o corpo salvivífico do Senhor. Amém? É a mesma coisa, existe pastor sem ovelha? Não existe. O pastor é pastor porque ele tem uma ovelha. Ele tem ovelhas. Amém? Então é importante que você entenda isso. Eu acredito que eu expliquei até demais, né? Já são 25 minutos de live, explicando. E eu espero que você tenha aberto seu entendimento e absorvido uma palavra poderosa como essa. Amém? Que Deus abençoe. Eu tenho mais coisas para falar. Eu ficaria aqui a vida toda falando. É na igreja que se batiza, não é qualquer um que pode batizar o outro. Quem tem que batizar são os sacerdotes, são os pastores, são os líderes, são os anjos da igreja, como está escrito lá em Apocalipse. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Quem era o anjo da igreja de Filadélfia? Era o pastor, era o bispo, era o apóstolo que estava lá. Você não vê uma carta sem endereçamento ao povo. Primeiro ao anjo. Primeiro ao pastor. O pastor fala com o povo. Deus não quebra princípios de autoridade. Fala com ele e ele fala com o povo. É assim. Então você precisa entender que o pastor é o porta-voz de Deus. É o ungido de Deus, é o consagrado. Tanto que o Senhor Jesus, ele primeiro falava com os apóstolos. Depois ele transmitia ao povo. E tinha coisa que ele falava com os apóstolos que o povo não entendia. Ele falava em parábolas com os apóstolos. E os apóstolos depois perguntavam, Senhor, o que quer dizer isso? Ele dizia, é isso, isso e isso. Mas o povo não entendia. É por isso que Isaías disse, e com este povo falarei em parábolas. Para cumprir a profecia. Isso é testificação, né? Que o Senhor é o Senhor Messias, é o Senhor Jesus. Amém? É o filho de Elohim, de Hashem. E outra, amanhã eu estarei com uma mensagem muito importante. O nome de Jesus. O nome de Jesus é em grego ou hebraico? É Yeshua ou é Jesus? Eu não vou falar agora. Você vai se inscrever no canal, clicar aí no sininho. E amanhã você vai pegar essa aula de grego e de hebraico. Amém? Grego e hebraico para você. E vou contar a história de Israel. História. E eu fui para Israel várias vezes esse ano com fé em Deus. Apesar de estar em guerra, com fé em Deus eu irei, né? Se Deus assim quiser e permitir, porque eu não faço nada na minha vontade. Eu estou subalterno a Deus. Apesar que eu já fui lá tantas vezes que eu já... Sabe? Eu já sei de tudo de Israel. Mas eu só vou quando Deus manda. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Eu tenho certeza que essas palavras que Deus tem me dado tá sendo de grande elevo espiritual para você. Para o seu fim de noite. Seu fim de noite nunca mais foi o mesmo. Pode ter certeza disso. Depois dessas palavras, você tem navegado na presença de Deus. Eu vou orar. Hoje foi um dia maravilhoso. Eu vou orar. E que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos fazer a oração agora, finalizando a live. Amanhã estamos de volta. É como muitos estão me chamando, o incansável homem de Deus. Todos os dias eu estou aqui. Falando o que Deus tem mandado. E passando aquilo que eu aprendi durante décadas e décadas. Você olha assim, é novo, mas já tenho 40 anos. Então, de décadas e décadas e décadas na presença de Deus. Conhecendo diversos países do mundo e fazendo aquilo que Jesus mandou. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Esse ano eu faço 41, viu? 41. Só de apostolado é mais de 20 anos. Mais de 20.
Amém? Que Deus abençoe. Eu já vou orar. Senhor Jesus, abençoa teu povo, meu Deus, abençoa a tua igreja, fortalece o teu povo. Essa aula teológica, meu Deus, eu tenho certeza que o teu povo aprendeu e muito. E muito. E eu tenho certeza que muitos foram abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu oro pelos dizimistas, pelos ofertantes da tua casa, pelos membros da Igreja Batista do Evangelho Eterno. Prospera o teu povo, honra teu povo, abençoa teu povo. Repreende o migrador, o cortador, o devorador, o destruidor. Todas as classes de demônios sejam repreendidas em nome de Jesus. Acampa os teus anjos, guerreiros, com espadas desembainhadas de fogo agora, meu Deus. Visita os lares. Essa pessoa que não consegue dormir, que ela venha dormir. Essa pessoa que está passando por tribulação, por angústia, por depressão, arranque esse mal agora. Em nome de Jesus, e faz o teu milagre agora, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, que Deus abençoe. Deixa eu dar o aviso da obra de Deus aqui. Glória a Deus. Deixa eu dar o aviso. A Igreja Batista do Evangelho Eterno Lauro de Freitas tem culto domingo, segunda, quarta-feira à tarde e sexta-feira à noite. Domingo às 19 horas, segunda às 19 horas, sexta às 19 horas e quarta às 16 horas. Quingoma, domingo, quarta e sexta às 19 horas. Domingo às 18 horas, quarta 19 e sexta 19 horas. Quingoma. Dona Lindu tem culto domingo, quarta e sexta às 19 horas. Jambeiro, inclusive amanhã, se Deus quiser, se der tempo, a gente já vai colocar a placa de Jambeiro, viu? Uma mega placa, uma placa gigante, um outdoor lá. Enorme, para a glória de Deus. A Igreja Batista Evangelho Eterno de Jambeiro, recém-inaugurada, tem culto domingo às 19 horas, segunda-feira às 19 horas, quinta-feira às 19 horas e sexta-feira às 19 horas. Amém? Que Deus abençoe. O Espírito Santo fale fortemente ao teu coração, mas ainda tem aviso da obra de Deus ainda. Você que, apóstolo, eu moro longe, quero enviar meu dízimo, minha oferta, você pode enviar o seu dízimo. Está assistindo um culto aqui pela live, você pode ir lá, eu quero mandar uma oferta para a igreja. Vai direto para a conta da igreja, não é minha conta não, é a conta da igreja. Amém? E você pode depositar pelo celular, fazer o Pix. A chave é o CNPJ da igreja, 07-701 178 1000 ao contrário 09. Até eu dou o dízimo pelo Pix, pela chave Pix. Porque às vezes não dá para levar o dinheiro para a igreja. Não dá. Às vezes não cabe no envelope. Às vezes você tem uma oferta, você não quer botar não dá no envelope. Amém? Receba aí, ó. Deus vai te dar uma oferta, vai te dar condições para sua oferta não caber no envelope. Aí você faz a transferência para a conta da igreja. É a mesma coisa. Aí você quer colocar o envelope? Você vai lá, coloca seu nome no envelope, coloca Pix da igreja. Depositei na conta da igreja. Só botar assim. Mas seu nome já sai lá na conta da igreja, aparece lá o nome da pessoa todo lá. Não aparece CPF, mas aparece o nome. E esse nome é colocado na oração, no jejum. E é mais rápido, porque a igreja só tem ciência do seu dízimo depois de um mês. Aí vai orar por você depois de um mês. Então, na conta da igreja é imediato. A oração é imediata. Você acabou de dar, seu nome já entra na oração, no jejum. E a Bíblia diz que ao dizimista o Senhor abrirá a porta e a janela dos céus e derramará bênção sem limites. Amém? Que Deus abençoe, que o amor de Deus Pai, que as santas consolações do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Se vacilar aqui eu falo a noite toda. Que Deus abençoe, um beijo no coração de todos, que o Senhor continue te abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, um minutinho.
vai lá no YouTube, se inscreve no canal. Você ajuda muito, se inscreve lá no canal. Ativa o sininho, curte as postagens. Tem muitos vídeos bacanas lá, com palavra, com conhecimento teológico. É muita coisa boa. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus.